Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Pois é, chegou o vestibular, chegou o Enem, a inscrição acabou mês passado e agora nós estamos naquela fase das temidas leituras obrigatórias. Como fazer para lidar com elas e tirar o melhor proveito possível dessas leituras? A gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente, apesar de falar sobre leitura, porque hoje vamos conversar sobre aquilo que a gente menos gosta de fazer, que é a leitura obrigatória. Só que esse vídeo hoje vai ser voltado especificamente para quem vai ler para o Enem, que já é uma outra forma de leitura obrigatória, porque a gente vai ler livros voltados para as provas de literatura, para os vestibulares, para as universidades que ainda praticam o vestibular tradicional, e o Enem acaba sendo uma porta. Nesse contexto aí, não tem como escapar disso. Tem que ler livros por obrigação, precisa ler autores clássicos, Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, Aloysio de Azevedo e por aí vai. E como a gente pode fazer para tirar o melhor proveito possível dessas leituras e ainda assim elas serem leituras muito divertidas? Eu vou deixar aqui 3 dicas que vão ser muito valiosas. Me ajudaram na época que eu fui vestibulanda, ainda me ajuda até hoje para planejar a leitura e sim, vão ajudar vocês também. A primeira dica delas, eu acho que vai ser bem batida, se fala sobre isso o tempo todo, mas vale a pena falar que é a questão do planejamento. A gente pode se planejar, a gente pode até se planejar de forma simples, usando a nossa própria agenda mesmo diária, ou nosso planner. No meu caso, eu uso o planner o tempo todo, ou você pode usar outras ferramentas. Outra ferramenta que você pode utilizar também é o Notas do celular, que você também pode simplesmente chegar, abrir o celular, pegar o bloco de notas e ir anotando, à medida que você for procurando, a rastrear, inclusive, o tanto de páginas que você pode ler por dia. Planejar as leituras é muito importante, principalmente porque a partir desse planejamento, você pode, inclusive, ver como vai encaixar a leitura no seu dia a dia, porque você não vai só estudar, principalmente se for para estudantes. Essa dica aqui é para estudantes. Você não vai só estudar, você vai fazer outras coisas, fazer as suas tarefas de casa, e a partir desse planejamento você vai saber exatamente em que horário e como você vai fazer essa leitura e quantas páginas por dia você vai poder ler. E a segunda dica, ela pode estar até atrelada à primeira, mas nem sempre. É a questão de estabelecer metas diárias de leitura. Para você que está lendo para vestibular, para leitura acadêmica, para fazer algum trabalho, é sempre bom você estabelecer algumas metas por dia. Uma meta mínima legal para começar ainda mais que estamos falando de leitura obrigatória, é começar com 5 páginas por dia. Parece pouquinho, mas é melhor começar assim do que você querer, por exemplo, ler 2 capítulos por dia e depois não querer fazer mais. Começa com 5 páginas por dia, muito básico, e você vai conseguir fazer isso. E vai aumentando o número de páginas à medida que você vai ficando mais proficiente com essa leitura. Não é fácil ler livros obrigatórios, não é fácil. A gente vai falar principalmente de autores clássicos que escreveram numa época muito antes da gente sequer ser planejado. Então, vale a pena a gente começar com metas muito pequenas e ir aumentando à medida que a gente for ficando proficiente na leitura. E a terceira dica é escolher boas traduções. No caso das literaturas internacionais, da literatura universal e boas versões das nossas literaturas nacionais. Eu recomendo a editora Príncipes, que tem boas edições na linguagem de hoje dos nossos principais clássicos da literatura brasileira. E uma dicasinha extra, gente, uma dicasinha extra que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, é a questão de se recompense a cada leitura. A gente vai fazer uma leitura que nem sempre a gente faria. Ou seja, não é um livro que você vai ler por distração ou porque você simplesmente pegou aleatoriamente para ler. Ele tem uma intencionalidade. Você vai ler para aprender literatura para o vestibular, para pegar aspectos da literatura. E nós estudamos aqui a nível de Brasil falando do trovadorismo, que são as leituras de informação da então colônia brasileira para ser enviada até a metrópole portuguesa, até o modernismo, as várias fases do modernismo. E a nível de literatura internacional, cenário internacional, se estuda desde o trovadorismo até a literatura modernista mais atual. Então, por conta disso, a gente estuda por escolas literárias, por estética literária. Então, não vale a pena pegar uma Clarice Lispector, já do modernismo, se você vai ter que estudar alguma coisa do quinhentismo ou mesmo do barroco. Não tenta atropelar. E essa é uma segunda dica extra. Comece pelas escolas literárias logo no início. Vai pegando, vai anotando. A não ser que você queira ler já uma Clarice Lispector, mas eu não recomendo, gente. Comecem pelas primeiras escolas literárias. Comecem pelo quinhentismo,
barroco, arcadismo e por aí vai. Estabeleça o seu conteúdo programático e vá cumprindo essas leituras à medida que você for atingindo todas as metas de estudo literário. Não tente fazer tudo isso de uma vez. Eu recomendo, enquanto professor, enquanto vestibulanda, que sempre eu estudo o tempo todo, já que eu estudo literatura para os vestibulares, para poder ajudar vestibulandos, então eu recomendo assim, de janeiro até novembro, comece a ler. Até porque as primeiras provas vão ser nos primeiros 2 domingos de novembro. Então, até outubro, tentem fazer essas leituras da melhor forma possível. Comece pelo planejamento, estabeleçam metas diárias e procure as melhores traduções, adaptações e versões de obras literárias. Pensem nisso, porque isso vai ajudar vocês e vai principalmente melhorar a qualidade da leitura e vocês vão poder tirar o melhor proveito possível de uma leitura que tradicionalmente é muito enfadonha, mas que pode acabar sendo um divisor de águas para você. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui o Divã Literário. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E beijo, gente. Tchau. Até a próxima oportunidade.